Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, seguindo a ministração, usufruindo da herança dos salvos. Então nós estamos ministrando que ao tornar adulto em Cristo, não temos que preocupar com as bênçãos, já somos co-herdeiros em Cristo. Mas a diferença é que o cristão muitas vezes não tem a visão de herdeiro e acha que só orar ou pedir vai vir as bênçãos. Mas se tiver debaixo de tutor ainda vem. Mas ao tornar adulto que as bênçãos tornam plenas na terra e na eternidade. Mas agora nós estamos numa fase da ministração que é os impedimentos que vai ocorrendo para a pessoa não usufruir da herança dos salvos, que é chamado a síndrome de Lúcifer, que é o que vai ser pregado. Uma parte começou ontem e vai seguindo alguns dias até completar a visão clara para você ter a noção que é co-herdeiro em Cristo e o direito de toda herança. Então a leitura nesta reunião, em nome de Jesus, você poderá abrir no livro do profeta Ezequiel, onde vamos ler no capítulo 28, a leitura começará no verso 13 para a meditação de hoje. Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 13. Então vamos fazer a leitura para esta reunião de hoje em nome de Jesus. Então diz o seguinte, falando de Lúcifer, que era o anjo de luz. Então diz: estava no Éden, jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. E as obras dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti, no dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito era em teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Agora podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então vamos falar uma parte que falou ontem, para você entender mais da herança dos salvos. Então o que é herança? Herança quando alguém recebe bens dos pais que morreram. Então ser cristão é ser herdeiro. Nunca veja a vida cristã como só querer bênção, ou que tem que pedir, ou ficar desesperado por alguma bênção. Já é nossa. Ao tornar cristão, tem Jesus, torna filho de Deus, co-herdeiro em Cristo. Então o cristão, ele já tem que saber, já está escrito, determinado, antes da fundação do mundo temos uma herança em Cristo. Tem partes que são individuais, são partes coletivas, partes que também são eternas, que nós nem imaginamos, nem pensamos. Mas o melhor de tudo temos em Cristo. Somos co-herdeiros em Cristo. Mas está sendo ministrado. Uma herança, ela tem divisões. Por quê? Porque pode ver que quando o menor torna herdeiro e os pais morrem e deixam herança, riqueza, propriedade, dinheiro, fazendas, apartamento. Então o que se faz? Como está lá em Gálatas 4, tem que nomear tutor. Gálatas 4:2. Então a própria palavra declara que o menor na fé, ele não vai ter todas as bênçãos. Ele vai ficar debaixo de um tutor, que é alguém que vai orar por ele, cuidar dele. Mas pode ter tutor ruim que vai explorar. Mas se a pessoa tiver como um tutor que leva ao crescimento, vai levar a pessoa ao crescimento adequado. E no tempo certo as bênçãos são liberadas. Um jovem não pode tirar CNH se ele não tem 18 anos, mesmo
que ele tem herança, dinheiro para comprar carro, que a lei não permite. Então no mundo espiritual é os mesmos princípios. Tem bênçãos que não virão se tivermos menino na fé, mas se nós prosseguirmos a maturidade, a herança vai vindo. Só que uma herança, ela tem cláusulas de barreira. Qual que é uma cláusula que foi falado muito? Jesus falou: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Então veja bem, para ser herdeiro de Cristo tem que negar a si mesmo. Pedro perguntou: mestre, o que vamos ganhar por ter te seguido? E Jesus fala: qualquer um que tiver deixado casa, mãe, irmãos, irmã, pai, mãe, terras, por amor de mim, já recebe 100 vezes tanto nesta terra, com tribulação, e muito mais para a eternidade. Então veja bem, são cláusulas de barreira. Tem que deixar, tem que largar, tem que prosseguir. Aquele que não nega a si mesmo não é digno de mim. São princípios da herança em Cristo, é um testamento. Então no momento que você vai sujeitando ao Espírito de Deus, você vai prosperando, vai crescendo. Mas alguém pode falar: ah, mas eu não vou deixar, mas eu não posso, é muita coisa. Igual o jovem rico. Quando o jovem rico fala: mestre, que faço para ganhar a vida eterna? Já obedeço à lei, não adultero, não roubo, não mato. Jesus fala: vende tudo e segue-me. Ele falou: ah, isso eu não faço não. Então ele estava ligado a uma herança terrena, e Jesus tinha uma herança melhor, então não quis largar, não largou o materialismo. Assim ocorreu com Isaú. Isaú era o herdeiro de Abraão após Isaac, mas ele não valorizava a herança dada por Abraão. Mas Jacó valorizava, mas Jacó não era o herdeiro, porque no Velho Testamento era só um que era herdeiro, o filho mais velho. Aí Isaú está com muita fome, não pega nada na caça, e Jacó fala: me vende a tua progenitura, que eu te dou um prato de lentilha. Ele fala: ah, não ligo mais para essa visão mesmo de Abraão, me dê o prato de lentilha. Então ele vende, aí passa legalmente para Jacó. Depois de muito tempo, Isaú fala: o que eu fiz? Vendi o direito de herança, eu só queria o dinheiro do meu pai, mas eu queria, agora que eu entendi que a herança de Abraão é espiritual. Aí mesmo com lágrima depois, querendo de volta, Deus não deu mais. Porque é igual inventário. Abre o inventário, os filhos mostram os documentos, o juiz abre um prazo para habilitar herdeiros. Aí fecha o inventário, sentencia, divide os bens. Depois vai aparecer alguém: ah, eu era herdeiro, agora não tem jeito mais, já dividiu para os filhos, já mudou os nomes. Então há um prazo que Deus espera de nós para crescermos espiritualmente, é orar no Espírito, sujeitar a Deus. A herança é nossa, mas ela vai sendo limitada. Gálatas capítulo 4, 2, e Romanos também foi lido ao longo da semana. Então estamos falando claramente que ser cristão é ser herdeiro. Mas ocorre também que a pessoa pode renunciar à herança, igual Isaú. Então tem cristão que renuncia, ele só quer a bênção, mas não quer o caráter em Cristo. Então o próprio Espírito de Deus fala: esse não quer agir como a herança requer, sujeitar, ser transformado na mente Cristo. A pessoa não quer mesmo, então ele vai renunciar e não vai ter a herança, vai perder, vai perecer. Mas tem pessoa também que vai crescendo, vai prosperando, vai tornando cristão, vai sendo edificado. Mas o que ocorre também com muitos? De uma hora para outra a pessoa começa a ouvir muita coisa. Ouve um aqui, ouve acolá, ouve outro ali, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala você tem que fazer assim, outro fala não, faz assim. E a pessoa quebra o princípio do herdeiro, que o herdeiro em Cristo é obedecer o que o Pai manda, cumprir a palavra e sujeitar o Espírito de Deus. É o que rege o céu. Deus fala, Jesus não veio cumprir, e o Espírito Santo não operou. Então o céu é regido por obediência, sujeição. Fala: eu vou cumprir o que o Pai mandou e vou falar, o Espírito de Deus é que manda em mim, vou agir no que o Espírito de Deus manda, de acordo com a palavra do Pai, e obediente ao Pai, vou fazer o que Ele determina. Obediência, sujeição e ligar ao Espírito de Deus, dia após dia agir como Cristo agiu. Mas a pessoa começa a ouvir muita coisa e ele acaba ficando confuso. Fala: mas aquele lá tem falando que vai ocorrer isso, outro falou que não, aquele lá está orando, mas aquele lá falou que vai ocorrer dessa forma, e a pessoa acaba ficando translocado. Aí Paulo escreve em Gálatas 4, foi pregar também 2: quando é menor, nomeia tutor.
Mas quando é maior, aí nomeia curador. A palavra curador é um termo jurídico de uma pessoa que é próximo a alguém que fica doente mental, que tem muito dinheiro, mas não pode gastar o dinheiro porque está louco. Aí nomeia um curador para ele melhorar. Quando ele melhorar, volta a direito de assinar cheque, comprar imóvel ou fazer o que bem entender da herança. Mas antes o juiz entra com interdição na pessoa para ele não dilapidar o patrimônio. Aí quem manda é o curador. No mundo espiritual a mesma coisa. A pessoa começa a ouvir muita coisa, vai para cá, para colar e perde a noção e ele acaba agindo loucamente. Então isso que Satanás faz. O inimigo não quer que tenhamos a herança de Cristo, porque o principal da herança é semelhança de Deus, é herdar a herança dele, ele nos passar a herança. Herança não é ter o que os pais tinham para nós. Então o Satanás odeia os herdeiros em Cristo. O inimigo não quer que tenhamos o que é de Deus para nós, ele que queria para ele, mas Deus quer para o seu povo, não para Satanás, que era luz, foi anjo de luz. Deus quer para nós, semelhança de Deus. Então o inimigo faz a mesma coisa que ele fez lá no céu com muitos cristãos, para a pessoa ficar meio translocado. O que Satanás fez lá no céu? Então nós lemos aqui em Ezequiel, ele era querubim ungido, querubim protetor entre pedras afogueadas, cuidava do louvor no céu, do Éden de Deus, até que ele quis ficar no Monte Santo de Deus, no lugar de Deus. Ele queria aquilo que Deus não deu para ele. Aí o que eles faz? Satanás faz. Satanás inventa o comércio. O que é o comércio? O comércio é uma troca, é uma barganha, é você dá algo em troca de alguma coisa. O que estava lá no céu? Está lá no céu, tem principado, potestade, os domínios, chamado anjos, querubins, serafins, anjos menores, os mensageiros de Deus, os arcanjos, querubim protetor. Então o que Satanás fez? Ele chegou perto de alguns que ele podia passar para a potestade de anjos, que ele tinha liberdade, falava: eu te permito você entrar no meu principado, porque Deus criou um anjo limitado, até aqui você pode ir, aqui você não pode ir, você tem que me servir dentro dessa área. Aí os anjos tinham que obedecer, fazer com alegria e sujeitar o Espírito de Deus, é o princípio do céu. Mas Lúcifer começou a fazer o comércio no céu. Ele falava com os anjos: ó anjo, o Pai vos criou até aqui, mas eu vou deixar vocês passar lá no meu principado para ver coisas que vocês não podem ver, depois vocês me agradecem. É o comércio, da multiplicação do seu comércio encheu de pecado. Então foi contaminando os anjos. Então veja bem que primeiro contamina a 10ª parte dos anjos e nada ocorreu. Então Satanás continuou louvando a Deus, continuou no céu. Os anjos que já estavam contaminados continuou lá no domínio deles, e Deus ainda não fez nada. Por isso que muitos cristãos rebelam, desobedecem, ouve qualquer um e vai para outro lugar. Tá tudo bem, e aquele bispo lá não presta, onde eu estou agora tem festa, tem alegria, tem jovem, tem festa, tem bênção, eu estou muito alegre, estou feliz, agora estou vendo coisas que eu não via antes. Mas foi por ordem de Deus ou por rebelião, por desobediência ou por comércio satânico? Aí a pessoa está caminhando para perder a herança em Cristo, porque ele já está ficando translocado. Veja que Satanás ainda ficou no céu muito tempo. O que eu indago ao Espírito de Deus é perguntar ao Espírito de Deus: quanto tempo Satanás, Lúcifer, ainda ficou no céu mesmo fazendo comércio no céu? Só que o Espírito de Deus falou: meu filho, o tempo vosso é diferente da eternidade. Mas ele ficou um período vasto ainda na glória eterna, até que consumou o pecado. O que é consumar o pecado? Que Satanás induz primeiro 10ª parte dos anjos. Aqueles que já estão contaminados vão a outros anjos também. Nós conhecemos lá o principado de Lúcifer, é coisa maravilhosa, vem também. Ele permite. Alguns anjos falavam: não, o Pai me limitou até aqui, eu tenho que obedecer, sujeitar e cumprir. 70% não caiu, mas 30% mais ou menos caíram. Então os que já estavam caídos, induzindo os outros. Não é o que faz os cristãos desviados, rebelde, maldoso, aí contaminando a turba. Por quê?
que acha que está tudo bem, porque também lá no céu estava a mesma maravilha, luz, cheio de luz, os anjos louvando também, fazendo a obra, mas a iniquidade aumentando. Então contamina a 10ª parte. Aí passa para a 20%, a segunda parte, e continua do mesmo jeito, adorando, fiéis, aparente, alegres, conhecendo coisas que Deus não permitiu, mas eles já estavam conhecendo e não era a ordem de Deus, porque Deus cumpre a palavra dele. Ele cria e dá uma ordem, até aqui é o seu limite, obedeça. Então os anjos é obedecer, cumprir e fazer, é o princípio do céu. Mas por que Deus não fazia nada? Porque ao ferir a santidade do Pai, tinha o verbo que é Cristo que intercedia, para dar uma chance de restaurar ainda, de reconsiderar, ou de parar o mal. Só que o mal foi continuando, então não foi um dia só o pecado, demorou um tempo, mas na hora que eles afligem o Espírito de Deus, aí o pecado se consuma, porque não há outro intercessor, aí aflige a 3ª parte, então por isso que é a 3ª parte, uma parte do Pai, o Filho intercede, a parte do Filho intercede, mas na hora que chega na parte do Espírito, acabou, a 3ª parte dos anjos cai tudo, Satanás é expulso, vira demônio, e cai, e perde a herança. A herança deles era aquela que Deus tinha dado. Agora a nossa herança é ser semelhança do Deus vivo, herdar com o Pai. Só que Satanás faz de tudo para quebrar a herança. Então ele começa a fazer a mesma coisa, quebrar o princípio da obediência, de não sujeitar. E quando quebra o princípio da obediência, a primeira coisa, a pessoa fala: agora estou muito alegre, agora estou liberto, agora estou alegre, agora estou aprendendo coisa nova, estou muito feliz, agora tem muito moço, estou muito abençoado, conheci gente nova, que alegria. Aí ele quer contaminar outro, continua do mesmo jeito, faz a obra de Deus, prega, sobe até no púlpito, canta, louva a Deus, faz de tudo, porque Satanás fez a mesma coisa. Ele pensou que estava tudo bem, Satanás no coração dele pensou: tá indo bem, 10ª parte, 20% já, logo eu chego lá no trono do Deus vivo. Mas ele esqueceu que ao deparar com o Espírito de Deus, não tinha como ir mais adiante. Aí vem a condenação total, e não houve mais perdão mesmo, porque não há outro intercessor. O que ocorre com um cristão que perde herança? Ele vai ficando translocado, abatido, decepcionado. Mas qual que é o sinal que está ferindo a santidade de Deus? É a pessoa achar que está tudo bem. E ao ferir a santidade de Cristo, a pessoa, ele já envolve outros também. Veja que é uma sequência. Mas na hora que fere o Espírito de Deus, aí acabou. Qual que é o sinal que está ferindo o Espírito de Deus? É quando o Espírito de Deus está gemendo, está doendo aquilo que a pessoa está fazendo. Então pode estar em qualquer igreja, mas se ele estiver vivendo debaixo de desobediência, não vive na mente de Cristo, não está sujeito à palavra, ele está caminhando para perder a herança. Por isso que Paulo fala, volte lá em Gálatas, uns vão ficar ainda debaixo de tutor que é menor ainda pode crescer e prosperar grandemente, mas tem cristão que ainda renuncia à herança, ele não quer abdicar, prosperar, não quer orar no Espírito, não quer ser transformado. Mas tem cristão que já entende a palavra, mas de uma hora para outra ele começa a ouvir muita coisa, e ele se envolve de tal maneira que ele esquece que ele tem uma herança, mas uma herança que Deus limitou para cada um de nós no melhor. Mas Satanás induziu os anjos: não, a herança de vocês é só essa, o pai foi muito injusto, o pai criou vocês só até aí, mas eu permito vir até aqui. Da multiplicação do teu comércio encheu de maldade, a iniquidade foi assim. Então no mundo espiritual, para o cristão é a mesma coisa, Satanás não quer que tenhamos herança. Então quando ele percebe que é menino na fé, induz a explorar, ou fala: não, a herança é muito pesada, faz a pessoa abdicar igual Isaú, depois nem com lágrima adianta. Ou a pessoa começa a ser contaminada pela síndrome de Lúcifer, para perder a herança total. E quando está com síndrome de Lúcifer, no mundo natural, nomeia curador. O curador é aquele parente mais próximo que o juiz nomeia para cuidar do parente, que ficou babando, ficou doido, perdeu a normalidade, tanto apanhar, bebeu demais, ou entrou para as drogas, ou deu um acidente na cabeça dele, deu amnésia, tem amnésia temporária que pode voltar.
Tem pessoa que dá acidente, bate a cabeça, esquece até o nome. Aí o juiz tem que nomear um curador. Eu já conheci 2 casos de empresário que deu acidente, esqueceu até como assinava, não podia fazer cheque, esqueceu até que era casado. Levaram ele para casa, falou: onde eu estou? Aí o juiz rapidamente teve que nomear um curador para alguém cuidar da empresa dele, para ajudar, para fazer de tudo por ele. Então, aí ele foi melhorando, o cérebro foi voltando, os neurônios foi reproduzindo, até ele voltar a ter as lembranças. Aí o juiz que quebra a curatela, mas manda fazer perícia. O médico fala: realmente ele recuperou. Agora tem pessoa que não recupera mesmo, perdeu a herança, contaminou totalmente. Mas Paulo declara que Deus nomeia curador para a pessoa ainda recuperar. Mas se a pessoa não recuperar, perdeu a herança, ele vai agir translocado, ele vai agir de tal maneira contrária à verdade de Deus. Ele começa a ouvir coisas: não, você tem que ouvir os judaizantes, não tem que guardar a lei, não tem que guardar a graça, mas não, tem que ter a doutrina humana. Aí começa a ver tanta coisa, e ele fica translocado, sabendo que ser cristão é ser semelhante a Cristo, co-herdeiro em Cristo, para ter herança dos salvos. Mas o Satanás vai tentar impedir a herança. Por isso que você vê, quando abre inventário, aí ocorre muito disso. Os irmãos apresentam os documentos, aí tem muitos bens, e vai fazer a partilha, aí faz uma partilha e não entra em acordo. Aí um irmão fala: não, mas eu morei naquela casa que é para mim. Mas você morou lá, mas de graça, então você tem que pagar o aluguel dos 20 anos se você não morou na casa. Começa aquela briga, que é a contenda, e a herança se paralisa, fica tudo paralisado e ninguém usufrui de nada. Quando o cristão não anda na identidade em Cristo, a herança fica paralisada. Não há como Deus liberar o que é dado em Cristo. Mas se tiver tudo em paz e harmonia na mente de Cristo, a herança é liberada. Então tome muito cuidado para não se contaminar, não se confundir. A confusão vem por não obedecer e não sujeitar e não viver debaixo do Espírito de Deus, porque o céu é regido por obediência. O pai fala, o que o pai fala? Filho, vai lá e salva a humanidade. O pai falou, Jesus veio e obedeceu. Jesus não veio por obediência e pelo mundo que sofreu, ele veio cumprir a palavra. Ele falou: a minha comida, minha bebida é a vontade do Pai. Então o Pai falou, Jesus veio cumprir. E quem operou? O Espírito Santo operou, porque Jesus sujeitou ao Espírito de Deus. É o que rege o céu: a autoridade, a obediência, a sujeição ao Espírito de Deus. Mas Satanás foi quebrando isso. Satanás fala para os anjos: o Pai criou você só até aqui que você pode vir, mas eu te permito vir até aqui. O inimigo quebrou o que Deus tinha já ordenado, o limite de cada um. E os anjos que aceitaram foram contaminando também. E foram também voltando para o seu potestade, para o seu lugar. Encontrava outros, falava: eu conheci algo que o nosso pai não permitiu darmos para nós. Mas Lúcifer, ele abriu uma herança maior. Então ele estava despertando que Deus era injusto, que podia dar para eles também o que deu para Lúcifer. Veja como que é o capeta: querer manipular o plano de Deus, querer induzir o plano de Deus, querer falar que Deus é injusto e deu um para outro, não deu para outro. Mas a bênção de Deus é boa para todos. Se obedecer e cumprir e fazer, todos têm a mesma alegria no Espírito. E por isso que nós temos uma herança de salvos. Para um Deus vai dar empresa, riqueza, fartura, mas tudo abençoado. A herança dos salvos é assim. Mas se a pessoa quebrar o princípio da herança, ele vai ser contaminado. Por isso que a igreja muitas vezes padece o ataque da síndrome de Lúcifer e acaba contaminando. E você pode notar que muitas vezes a pessoa contaminada, ele tem mais prazer de falar da contaminação para o outro do que do plano de Deus. Porque quem mantém firme, ele só declara: eu vou cumprir o que Deus mandou e pronto. Mas quem está contaminado quer englobar outros para o mesmo erro.
Por isso que a terça parte dos anjos foi se contaminando, porque Lúcifer foi induzindo alguns, os que estavam induziu outros, e assim foi. Mas na hora que chega no momento em que fere a santidade do Espírito de Deus, acabou. Não há mais como ter intercessão, não há mais como ir adiante. O pecado se consuma, é expulso do céu, lançado para o abismo, derrotado, contaminado e para as trevas para sempre. Não houve mais perdão. Mas para o cristão hoje há chance. Por isso que Deus nomeia curador. Lá no céu não tinha como ter curador, porque eles já viam a glória de Deus. Agora aqui na terra, Deus ainda dá uma chance para os cristãos que estão quase perdendo a herança. Ou nomeia tutor para ajudar, ajuda. Ou nomeia um curador para ver se a pessoa sai da loucura, para ser aperfeiçoado, porque vai perder o melhor de Deus, com certeza. Mas se a pessoa fala, eu vou obedecer, cumprir o que Deus manda, e falar, eu me sujeito ao Espírito de Deus. Jesus falou dessa maneira: o Pai mandou, eu cumpro o que o Pai mandou e me sujeito ao seu Espírito. E aí é o regimento de Deus. Isso faz herança vir para nós. Quando isto é aprovado em nós, Deus opera. E eu perguntei, Deus, por que isto ocorre? É tão ruim alguém ser enganado, engabelado, maltratado ou envolvido com o síndrome de Lúcifer. Mas Deus tem falado, meu filho, para mim saber quem vai herdar mesmo a minha herança, eu tenho que saber quem vai realmente obedecer, sujeitar e ser guiado pelo meu Espírito, que é a característica de quem torna adulto para a herança dos salvos. Então todos nós podemos passar isso. Você pode encontrar irmão que saiu, que já deixou de vir, ou de outro lugar, ou pessoa que é o que mais se vê agora nas ruas, é os desengrejados. Desengrejado é a pessoa que não está em lugar nenhum mais, de tanta decepção, de tanta bagunça que ocorre. Fala, não vou em igreja nenhuma, vou aonde eu quiser e faço o que eu bem entender, e começa a atacar todo mundo. Esses são os piores. Mas tem aqueles também que vai para os lugares para contaminar, perturbar, e só fala derrota, mas acha que está alegre onde está, e Deus não pode fazer nada ainda. Por quê? Porque lá no céu Lúcifer pecou, o seu comércio aumentou, mas continuou lá, a luz brilhando, os pifes, os tambor, tudo lá, beleza, bonito, e contaminando 10%, 20%, e a hora que chega na terça parte, acabou. Então o céu ficou um tempo contaminado, mesmo fazendo a obra para Deus. Só que nós não sabemos o tempo que foi, porque o tempo do céu não é mensurável como o nosso, de 24 horas, mas declara que isto ocorreu lá no céu, porque é a síndrome de Lúcifer. Ele não contentou com a herança que lhe foi dada, não contentou com o que foi dado para ele, e se rebelou. E o inimigo não aceita a herança que Jesus nos deu. A herança nossa é superior a Lúcifer, porque o Senhor nos faz semelhança dele, herdar as obras da mão dele. Ele passa tudo para nós. Co-herdeiro em Cristo é isso. Lúcifer não era co-herdeiro em Cristo, não, ele tinha uma herança de querubim. A nossa herança é co-herdeira em Cristo. Por isso que ele nos odeia, para nos perturbar e tentar quebrar a herança. E tem muito cristão que está se deixando levar, vende a herança com um prato de lentilha, fica de menino na fé, perturbado, ou precipitado, acha que Deus não quer operar. Mas se a pessoa for crescendo gradativamente, ele vai ter o melhor de Deus na terra e na eternidade. Agora o cataclisma pior é a síndrome de Satanás, que ainda Deus dá a chance do curador. Então, se você voltar agora lá na leitura de Gálatas, agora você vai ter uma visão mais clara e abrangente. Veja lá em Gálatas 4, 2: mas estáis debaixo de tutor e curadores, até o tempo determinado pelo Pai. Quando o menino ainda não pode herdar, ele se compara a um servo ainda, mas sendo dono de tudo. Mas na hora que cresce, ele vai ter o melhor de Deus. Então tudo já é nosso em Cristo. É uma questão do crescimento.
a identidade em Cristo, de prosperar cada vez mais e ter a herança dos salvos. Quando a pessoa ele está ficando translocado, ele pode ter bênção ainda? Pode, porque lá no céu Lúcifer ainda continuou cantando, louvando, a 10ª parte, a 20 parte do céu, continuou ainda no céu, mas alguns já passavam para outro principado e conhecia coisas que Deus não permitiu nem criou para eles. Aí eles ficam muito mais alegres do que os outros anjos. Então é um grande problema isto. A pessoa pensa, melhorei demais, agora cresci, agora eu não quero saber desse bispo, que agora onde eu estou livre, estou abençoado, estou feliz, estou crescendo, estou abençoadíssimo. Porque é uma ilusão, muitas vezes isto. Porque se o caráter não mudou e a bênção aumentou, veio por causa da síndrome de Satanás, não por causa da autoridade de Deus. Mas isso vai acabar logo, logo. E o fim é trágico. Mas a igreja que torna gloriosa, ela prevalecerá com toda certeza. Então 70% dos anjos não contaminaram, 30% contaminaram e perderam a herança. Assim também é no povo de Deus. Muitos estão jogando fora o melhor de Deus, porque estão sendo induzidos por Satanás, síndrome de Satanás, ou não quer cumprir os requisitos da herança em Cristo, ou quer continuar menino na fé o resto da vida e vai ficar com a bênção limitada. Mas Deus tem falado que a igreja que torna gloriosa, ela alcança a plenitude da bênção na terra e para a eternidade. Então quando você vai tendo a noção que a síndrome de Satanás está te tentando rodear, tome cuidado para ir adiante, porque o que também vai te aprovar para ter usufruto da herança é vencer esses 3 princípios: fiel a Deus, sujeito à palavra, obediente ao Espírito de Deus, e viver o vivo que o Espírito Santo declara: minha comida e minha bebida é a vontade do Pai, vivo por Ele e vou cumprir o que Ele pede, como Cristo faria. Simplesmente é isto. Aí você mantém a verdade, você vai ser aprovado como herdeiro adulto. Mas vem de todo lado bombardeio maligno para a herança paralisar. Quando a herança paralisa no mundo natural, o juiz ele suspende a herança e fica lá aguardando documento, aguardando recurso, e ninguém usufrui da herança, fica tudo parado, porque alguém se rebelou ou não aceitou, e fica desse jeito. Mas se está tudo em paz, a herança vem rápido. Não há a chamada conciliação, ou todos assinam e faz ali a herança consensual. Não é assim mesmo, vamos assinar, cada um tem isso, é seu mesmo que você morou lá, mas está aberto, não tem que pagar aluguel nada não, vamos repartir igualmente com alegria e prazer, todo mundo vai usufruir. Aí há o consenso, todo mundo assina, rapidamente libera a herança. Não há rebelião. Mas Satanás fez tudo para rebeliar, falando: ó anjo, o Pai te criou até aqui, mas eu te permito ir para lá. O Pai foi injusto com você, ele poderia ter te dado algo mais. E foi criando a desobediência, e a herança paralisou. Mas eles continuou ainda no céu, só que depois o limite chegou e acabou para sempre. Então a herança dos salvos, ela vem cada vez mais que somos aprovados em obediência, em sujeição e viver na mente de Cristo. Você já viu Cristo rebeliar, brigar, confundir, entristecer alguém, causar dano? Não, minha comida e minha bebida é a vontade do Pai. Quem é o melhor amigo? Aquele que dá a vida pelo outro. Não é o que Jesus falou? Não tem melhor amor que este, de dar a vida pelo irmão, de humilhar, de lavar o pé de um do outro, de humilhar um ao outro. Exemplo de Cristo. Se a pessoa não faz isso, a síndrome de Satanás já está dominando ele. Se você entristece, magoa alguém, causa dano, você pode ter certeza que não está na mente de Cristo. Mas você semeia, humilha, ora, ajuda, age como Cristo agiu, o Espírito de Deus vai te aprovando para ter a herança completa dos salvos. Então a pessoa pode fazer tudo que quiser. Vou lá fazer uma campanha no apóstolo, vou no missionário, vou tem outro país para ver se alguém
ora para mim e resolve. Não adianta, Jesus já deu tudo, tudo já está escrito, a herança é nossa, já está determinado. Herança é herança. Não vai abrir um inventário, a primeira coisa que o juiz fala: apresenta os bens, apresenta testamento, já está lá, não vai inventar coisa, já está escrito o que a pessoa tem, e nós já temos tudo em Cristo. Não tem que falar, estou doente, o que Deus vai fazer? Será que eu vou casar? Será que eu vou ter empresa? Já foi dado tudo em Cristo, herança dos salvos, e quando é aprovado, aí você vai usufruir dela. Não falamos de vários personagens aí, que a pessoa vai entendendo a herança, e Deus vai falando: meu filho, isso é vosso, já foi dado antes da fundação do mundo. E a pessoa enriquece, fica milionária, prospera em todas as áreas, ministerialmente, empresarialmente, em todas as áreas. Somos mais que vencedor. Mas o que atrapalha mesmo é o povo de Deus em não viver o princípio de Cristo. É quebrar o princípio e paralisa a herança. Mas se viver segundo Deus, a herança vai ser dada na terra e para a eternidade. Então amanhã vamos dar sequência a mais uma etapa, a herança dos salvos, que vai até domingo com a Santa Ceia. Então as palmas bem forte para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Então fique de pé, irmãos e irmãs, e vamos então orar a Deus, buscar ao Pai, clamar ao Senhor. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Pai, mais um dia preparando para a grande Santa Ceia, que vai ser já no próximo domingo. Pai amado, e Tu tem falado a herança dos salvos, ó Pai. Tu tem falado de avivamento, de conquistas, de usufruir bênçãos abundantes, Senhor, de saber que somos co-herdeiros em Cristo, mais que vencedores. Mas que venhamos, ó Pai, ter a visão clara da palavra, que é obedecer, agir como Cristo agiu, sujeito ao Espírito de Deus, fazer a vontade do Pai, para termos a herança abundante, para não ficar paralisada, nem suspensa. Irmos adiante, ó Pai, que a igreja torne realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Vida abundante a todos nesta noite, preparando para a Santa Ceia domingo. Que a igreja torne realmente santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Pai, Tu declarou que há um remanescente nesta obra, que não vai ficar debaixo de tutor, muito menos vai renunciar à herança, e muito menos ainda vai ficar debaixo de curador, mas aprovados para a herança dos salvos. Opere mesmo, Pai, crescimento, abundante graça, fartura, vida abundante, um milagre para todos, a herança dos salvos. Abençoa todos os presentes, Pai, lutando pela fé fiel de Deus, lutando pelo Evangelho, pela palavra viva de Deus, não perdendo herança, ajudando as pessoas a ir adiante, ó Pai, ajudando as pessoas a não ficar contaminado, não deixar a contaminação entrar em ninguém, crescer andando no Espírito, orar sem cessar. Confirma, Pai, teu grande avivamento, opere poderosamente em mais este culto, em mais esta reunião. Pai, opere neste santo ministério, a obra Tua, vida abundante a todos, e aprove a todos, ó Pai, como co-herdeiros adultos em Cristo. Tudo já o Senhor nos deu antes da fundação do mundo, e a herança é herdar a herança do Pai. E Satanás não tem essa herança, nem os anjos. É privilégio de quem crê em Cristo. E muitos estão rejeitando a herança, desprezando ela e dando lugar ao inimigo, porque o inimigo despreza a herança dos salvos, porque ele quis aquilo que não foi dado a ele. Mas para o cristão fiel, é aquilo que ninguém viu, nem pensou, nem imaginou. Torne mesmo, Pai, igreja santa, gloriosa, sem ruga e sem mácula. Vida abundante a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, uma salva de palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus.